Hi guys! Bora fazer mais questão da FUVEST. FUVEST a gente sabe, vem um textão, depois 3 questões para resolver. E o texto de hoje, já vou avisando, é daquele texto chato. Não tem só tirinha, não tem só texto legal, com tema legal, tem texto chato também. E eu tô aqui para fazer com vocês também o texto chato, analisar o texto chato, para que vocês cheguem na prova preparados para tudo, beleza? Então vamos lá. Olha só, primeiro a gente tem aí uma foto de uma estátua de uma senhora que parece ser uma rainha, porque tem uma coroa, tá muito bem vestida. Então, já fizemos aí a análise não verbal do texto. Vamos começar. It's a perilous time to be a statue. Poxa, Débora, a gente já começa assim com essa palavra esquisita que a gente não sabe o que é? Começa assim. Perilous. Essa aqui não é a palavra para você colocar nos seus cards de vocabulário, tá? Uma palavra que quase nunca tem texto nenhum. Eu mesma acho que eu vi essa palavra 1 ou 2 vezes na vida. Então, não precisa anotar. E a gente vai tentar seguir sem usar essa palavra, porque é muito provável que você não saiba o que é. E olha que problema, porque o que está escrito aqui? É um tananã tempo para ser uma estátua. A gente não sabe se é um tempo bom para ser uma estátua, se é um tempo estranho para ser uma estátua, a gente não sabe. Realmente, essa palavra seria uma palavra importante, porque ela é um adjetivo importante aqui, mas é muito provável que a gente não saiba o que é. Então vamos seguir. Porque como já falei para vocês, não é imprescindível que você saiba todas as palavras para entender um texto, para fazer bem a prova, tá? É imprescindível que você faça bastantes questões, anote vocabulário relevante, mas não esses vocabulários assim que não são tão comuns na prova. Então vamos lá. É um tempo, alguma coisa para ser uma estátua. Not that it has ever been a particularly secure occupation. Não que tenha sido em algum momento, né? Has ever been, que tenha sido em algum momento uma ocupação particularmente segura. Então o texto está tratando aqui ser uma estátua, né, como uma ocupação, um emprego, né, uma função. Essa função não era segura. Então, a gente vê aqui já a ideia de contradição. Está dizendo, não é um tempo blá 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 para ser uma estátua. Não que tenha sido seguro em algum tempo. Então pode ser que essa palavra aqui quer dizer perigoso, né? Se antes nunca foi seguro, então agora o quê? Não é também seguro. Nunca foi seguro, continua não sendo seguro, ok? Então é um tempo inseguro, vamos colocar assim, para ser uma estátua. Não que já tenha sido seguro antes. Exposed as statues are to the elements, bird droppings and political winds. Ou seja, as estátuas elas estão expostas a elementos, a coisinhas que caem dos passarinhos. Drop é gota, né? Gotejar. O que pode cair de um passarinho, gente? É cocô, né? A estátua fica ali recebendo a bosta do passarinho. Acontece. And political winds. Wind quer dizer vento, ventos políticos. Realmente, né, existem muitos protestos perto de estátuas que representem alguma coisa importante para o país. Então, pegamos a primeira ideia. Não é seguro ser uma estátua atualmente, mas nunca foi, já que as estátuas estão expostas aí a um monte de coisa, como ventos políticos, passarinhos, elementos da natureza. Ok? Então vamos lá. Just ask Queen Victoria. Então olha só, ele fala aqui, ask é o verbo perguntar, né? Pergunta para Queen Victoria. Então provavelmente é a Rainha Vitória que está aqui nessa foto, né? E aí vamos lá, ele faz uma frase aqui toda rebuscada. Ask Queen Victoria, whose rounded frames purchase atop hundreds of plinths across the Commonwealth, with an air of solemn, severe solidity. Que frase enorme para mostrar para vocês que eu não estava mentindo quando eu disse que era um texto chato, cheio de palavras esquisitas. Então tá, pergunta a Queen Victoria, e aí vem aqui uma palavra importante, que essa sim anotem, whose. Whose quer dizer alguma coisa que é de alguém, né? Então,
Ask a Queen Victoria whose, ou seja, alguma coisa da Queen Victoria vem aqui. O quê? Rounded frame, ou seja, as margens redondas da Queen Victoria que pousam no topo de um monte de pedestais pela Commonwealth. Commonwealth, que é a associação dos países que eram regidos pela Inglaterra, né? Então, essa frase toda esquisita, toda cheia de palavra difícil, na verdade ela só está dizendo assim que tem um monte de estátua da Queen Victoria por aí, tá? Mas ela não é importante para a gente resolver a questão. Geralmente essas frases que têm um vocabulário muito diferentão, assim, que não é um vocabulário comum, elas não vão ser o pilar da resposta das questões, tá? Então tá, just ask Queen Victoria. Vamos separar essa frase e vamos continuar. A Rainha Vitória, with an air of solemn, severe solidity. Com um ar de solidez. Então a gente tem aqui um cognato, ótimo, maravilhoso, solidez, firmeza, né? Um ar de solidez, firmeza, severo e solene. Então é assim que a Rainha Vitória tá por aí nas estátuas, com o ar assim, ó, firme, solene, severo. Mas, em 1963, em Quebec, members of a separatist paramilitary group, e é isso mesmo, membros de um grupo paramilitar separatista, stuck dynamite under the dress of her local statue. Então a gente viu que tem estátuas espalhadas pelos países da Commonwealth, Canadá entre eles, e lá em 1963 um grupo separatista colocou o quê? Dinamite debaixo do vestido da estátua local. Então essa frase já é uma frase que a gente consegue entender com mais facilidade. E ela explodiu, it exploded with a force so great, com uma força tão grande, that her head was found 100 yards away. A cabeça dela, né, foi achada, was found, em 100 jardas longe da estátua. Então, a dinamite explodiu e separou a cabeça do corpo da estátua. Today, hoje, the head, a cabeça, is on display. Ou seja, ela tá lá para todo mundo ver in a museum. With her body preserved, com o seu corpo preservado, in a room some miles away. E o seu corpo está preservado em uma sala, algumas milhas longe da cabeça. Então a cabeça está separada do corpo da Rainha Vitória lá de Quebec. The art historian Vincent Giguère said that. Então tem um cara que estuda história da arte, né? Ele é um historiador da arte. Ele chama Vincent e ele disse alguma coisa. E o que ele disse está entre aspas. Por quê? Porque a gente tem um discurso direto aqui. E ele disse o seguinte: the fact it's damaged is what makes it so important. O fato de que ela está machucada, né? Estragada, danificada. Essa é a palavra damaged, palavra importante para vocês anotarem. O fato de que ela está danificada é o que faz dela so importante. Is what makes it so important. E aí, vamos lá. There is another reason to conserve the beheaded Victoria. Tem uma outra razão para conservar essa Vitória aí sem cabeça, né? Statues of women standing alone and demanding attention. Estátuas de mulheres sozinhas, né? Em pé lá, sozinhas e demandando atenção, pedindo atenção in a public space, no espaço público, are extremely rare. 2 cognatos para te ajudar a entender. São extremamente raras. Ou seja, é raro a gente ver estátuas de mulheres lá sozinhas e demandando atenção no espaço público. Até porque a maioria das homenagens que se faz por aí são a homens, né? E é justamente por isso que a gente não vê tantas estátuas de mulheres importantes por aí. Espero que isso mude em pouco tempo. Vamos continuar.
To be made a statue, e aí olha só, o texto vai continuar nesse assunto. Para ser feita uma estátua, a woman, uma mulher, had to be a naked muse. Ela tinha que ser uma musa pelada, naked quer dizer nu, pelado. Royalty, da realeza, né, como é a Rainha Vitória, or the Mother of God, ou a Mãe de Deus. E realmente é isso que a gente vê por aí. Se tem uma estátua, quem já foi à Itália ou pôde ver alguns vídeos por aí, são muitas musas peladas e a gente vê um exemplo aqui da realeza como a Rainha Vitória. Mas fora isso, é difícil de ver estátuas homenageando mulheres. Or occasionally, ocasionalmente, an icon of war, justice or virtue. E ocasionalmente, um ícone de guerra, de justiça ou de virtude. E aí ele vem trazendo alguns exemplos. Bodice in her chariot. Não sei quem é essa senhora. Talvez seja aí uma deusa da guerra. Não sei. Vocês pesquisem aí. Joga no Google, depois me conta. In London. Or the Statue of Liberty in New York, a Estátua da Liberdade em Nova York. E realmente a gente vê que existem esses ícones, né? Como deusas, que são tidas como ícones de guerra ou de justiça, como a Têmis, a própria Justitia. Essas sim são estátuas. Still, ainda assim, of 925 public statues in Britain, de 925 estátuas públicas na Bretanha, only 158 are women standing on her own. Só 158 são mulheres que estão de pé on their own. O que quer dizer on their own? Sozinho. Quando eu falo on my own, eu estou sozinha, eu comigo mesmo. A gente sabe que own pode ser um verbo, né, de possuir, de ter. E on my own é uma expressão, você coloca aí a preposição correta, on my own, on his own, on her own, on their own, que quer dizer sozinho, eu comigo mesma, eu por mim mesma, tá? Of those, dessas 158, 110 are allegorical or mythical. Então, 110 delas são alegorias ou míticas, né? Como, por exemplo, a gente viu aí os mitos das deusas, uma medusa, alguma coisa assim. And 29 são da Rainha Vitória. Realmente sobrou pouquíssimo, né? Não fiz nem a conta aqui, mas sobrou pouquíssimo. Então, esse foi o nosso texto sobre estátuas. Vamos então para as nossas questões. Conforme o texto, o grau de importância atribuído à estátua da Rainha Vitória em Quebec reside no fato de a escultura. Então vamos lá, aqui a gente tem grau de importância, a estátua, de qual estátua que eles estão falando? Da estátua da Rainha Vitória e especificamente da estátua dela em Quebec. E aí, as nossas alternativas são estar em processo de restauração. A gente não viu a palavra restoration, nada disso lá. A gente viu que ela está separada, que ela foi explodida, está separada, tem a cabeça num lugar, o corpo em outro. B. Ter sobrevivido às intempéries ao longo dos anos. Ela não sobreviveu, né? Ela foi explodida pelos separatistas. C. Pertencer a um grupo de réplicas idênticas. Isso não faz dela importante, né? Se tem um monte, geralmente isso declina a importância, mas também não foi o que foi dito. D. Ser a primeira a retratar uma autoridade feminina. Não está dito isso no texto. E ter sofrido danos em sua estrutura. Ok, pode ser a mas lembra que eu falei com vocês que todas as respostas da FUVEST estão no texto? Então agora a gente vai ver se essa resposta está no texto. Nossas palavras para a gente localizar a resposta são essas aqui, ó. Importância, estátua da Rainha Vitória em Quebec. Se eu volto no texto, né, a gente tem a palavra importante aqui, ó. Quando aquele historiador disse que o fato de que ela está danificada é o que faz dela importante. E é justamente isso que está escrito aqui na questão. Ter sofrido danos em sua estrutura é o que faz dela importante. A gente vai marcar a alternativa E.
Próxima questão. No texto, a referência ao número de estátuas expostas em espaços públicos na Grã-Bretanha indica. A gente viu que falou ali que tem um monte de estátua, que poucas delas são de mulheres, e a maioria das estátuas de mulheres são da Rainha Vitória e também de figuras míticas. A. ênfase em personalidades alegóricas. Pode ser. B. Escassez de monumentos do gênero feminino. Sim. Desapreço por esculturas de corpo inteiro. Ninguém falou disso. D. Falta de espaço em museus para peças de grande porte. Criativa essa, né? Tem nada disso no texto, achei muito criativa, a gente já pode eliminar. Adoro quando tem assim fácil pra gente eliminar. E. Preferências por figuras de destaque em batalhas. Também não foi dito isso. Então a gente ficou aqui entre a A e a B, ênfase em personalidades alegóricas e escassez de monumentos do gênero feminino. Mas, gente, qual que foi a ênfase dada no texto? Foi a escassez de monumentos do gênero feminino. Até porque se falou de personalidades alegóricas apenas quando a gente estava falando de estátuas de mulheres, né? Ou seja, a justificativa era: quase não tem estátua de mulher e quando tem, são figuras alegóricas. Se isso aqui estivesse falando no total, no contexto geral, tanto homens quanto mulheres são figuras alegóricas, a gente podia pensar na alternativa A, mas não. O que a gente fala é a escassez de monumentos do gênero feminino. E Débora, está no texto? Mas é claro que está no texto. Olha lá, o final, né? Statues of women are extremely rare. Tá no texto, é a correta. E vamos para a nossa última questão referente a esse texto. No texto, a figura da Rainha Vitória é associada ao conceito de A. Firmeza, B. Eloquência, C. Longevidade, D. Beleza e E. Maternidade. Essa é outra que está muito fácil, mas ainda assim vou provar para vocês que está no texto. Por que tá fácil? Porque eloquência, até porque é uma estátua, né, gente? Como é que a gente vai fazer a senhora eloquente na estátua? Com certeza deve ter um artista que consegue, mas é bem mais difícil. Longevidade, será que tá lá a Rainha Vitória bem velhinha na estátua? Beleza, maternidade. A gente falou de musas peladas, né, que são a tônica das estátuas, mas não é a beleza nua que estava em destaque na Rainha Vitória. E também não era a maternidade, é a firmeza. E isso está no texto. Vou deixar marcado aqui, mas vamos lá ver? Bem no início aqui, ó, tá dizendo que Queen Victoria, com um ar solene e severo de solidez, de firmeza. Então, a gente vai marcar a alternativa A. E, finalmente, gabaritar as 3 questões da FUVEST com relação a esse texto.